Está no ar aqui na ON. Programa Papo de Sexta. Apresentação: Pastor Samuel da Cunha. Papo de Sexta, toda sexta-feira, você já sabe, o seu encontro é aqui comigo na ON Web Rádio. Agora, Papo de Sexta, nova temporada também em novo horário, hein? Toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia, sempre um papo gostoso, descontraído, mas relevante, sempre com convidados muito especiais mesmo. E eu queria lembrar, hein, que nós também estamos lá no YouTube, isso mesmo, canal da ON Web Rádio lá no YouTube. E se você quiser também seguir este papo por lá, nós estamos lá no YouTube agora, tá bom? Então fica muito à vontade. Lembrando, hein, estamos precisando aí do seu apoio, da sua força. Inscreva-se lá no nosso canal, isso mesmo, ativa as notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na ON Web Rádio. E também a ON está presente em todas as redes sociais, você pode seguir a ON no Instagram, no Facebook, @ON Web Rádio Gospel, segue a gente lá, combinado? Bom, e hoje eu estou recebendo aqui no Papo de Sexta aquele que está conosco aqui na ON e tá fazendo o maior sucesso, tem até uma promoção aí com ele, hein? O nosso querido cantor Edu Silveira é o convidado de hoje do Papo de Sexta e eu já quero dar as boas-vindas para esse querido, um parceiraço aqui da ON. Edu, abençoado, seja muito bem-vindo à ON Web Rádio. Já quero dizer que é uma alegria para mim e uma honra, viu? Te receber aqui no Papo de Sexta. Amém, pastor. Grande prazer estar aqui nessa tarde maravilhosa com vocês. Vocês também são um grande parceiro meu e eu tenho certeza que, assim como diz a palavra, que Deus une propósitos, né? E a ON Web Rádio é uma rádio que tem sido uma bênção na minha vida, uma bênção na minha carreira musical, né? E eu tenho certeza que essa tarde será uma tarde que irá impactar muitas vidas, né? Porque nosso maior alvo e objetivo é sempre o reino e ganhar almas para Jesus, né? Então, nós estamos junto e misturado nessa tarde, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas para mim ainda não é tarde não, viu? Porque é 11 horas e eu ainda vou almoçar ainda, cara, então... Aqui já é um pouco mais tarde. Ô Edu, você tá no Rio de Janeiro, é isso? Sim, sou no Rio de Janeiro, sou da Baixada Fluminense, no Rio. E você é nascido e criado no Rio? Sim, nascido e criado no Rio de Janeiro. Então esse sotaque aí é de carioca da gema, então é assim que fala? Carioca da gema, né? A gente começa agora nas estradas e vai pegando um pouquinho do sotaque de cada região, mas nosso emblema, meu mesmo é carioca da gema. Aê, que bacana, que legal. Edu, a gente tem acompanhado, né, aqui as canções, são 2 singles, né, e já tem, assim, com certeza, impactado a vida de milhares e milhares de pessoas, né? Então, a gente está muito feliz, viu? E já quero te agradecer também a parceria, né? Você sempre prestigiando a ON, nos apoiando nas promoções, nas campanhas, né? Com as mamães, agora com o paizão, né? Então, muito obrigado mesmo pelo teu carinho com a gente, viu? E eu quero assim, conhecer um pouquinho mais, a nossa audiência, na verdade, quer conhecer um pouquinho mais da história, né, do cantor Edu Silveira. Fala pra gente, você assim, se converteu aí já há muito tempo, ou você vem, né, realmente assim, de uma história já com a igreja evangélica desde o seu nascimento? Como que é isso? Na verdade, muitos pensam que o Edu Silveira é um Edu do primeiro single, né? Porque eu lancei meu primeiro single em novembro do ano passado e as pessoas perguntam muito, como que seu ministério tem crescido em tão pouco tempo? Mas eu já venho de uma jornada e experiência musical há um bom tempo, né? Respondendo a sua primeira pergunta, eu sou evangélico desde berço, né? Que legal. Meu pai é pastor, né? E como é o nome do teu pai? É José Roberto. José Roberto, um abraço, Deus te abençoe, pastor José Roberto. Eu
Na verdade, eu já não sou tão novinho, né? Eu tô com 4,2, Ah, 42 anos. 42 não, anos. mas o Senhor tem te preservado aí, viu, Edu? Aí, mas é interessante, meu irmão, que é, vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo, mais ou menos 20 anos atrás, É. já se iniciava a minha jornada musical. Eu era um dos bateristas da comunidade de Nilópolis, né? E lá eu tive oportunidade de ter muitas experiências musicais, mas paralelo à música, eu também sou um coach em tecnologia. Ah, E bacana. Bom, então você é do meu time, hein? Eu sou baterista, irmão. Eu também gosto do tambor, viu? eu sempre fui um adolescente, um jovem, na época, assim, muito pacato, muito dos bastidores, né? Assim, muito tímido. E interessante que quando a promessa de Deus ela tem que ser cumprida, ela pode tardar, mas não falha. Eu, pouco antes da pandemia, eu... antes da pandemia mesmo, eu meio que dei um stop na nas minhas atividades na igreja. Eu também sou um obreiro da casa do Senhor, mas musicalmente eu fiquei muitos anos assim sem tocar bateria devido à minha jornada de trabalho, né? Porque um coach tecnológico trabalha de manhã, de tarde, de noite. Imagine agora. Essa parte você está falando do coach em tecnologia, né? Eu sei que a gente está aqui hoje para falar do Edu, mas é legal a tua história porque conecta pessoas, né? O que seria, assim, esse coach em tecnologia? É você dar aulas, você dar cursos, Isso. Como Eu que sou, funciona? eu sou um especialista em tecnologia para idosos. Eu Ah, que atendo bacana. remotamente, atendo presencialmente, né? E, na verdade, há mais ou menos uns 10 a 15 anos, eu acho interessante falar um pouco disso aqui nesse dia maravilhoso. Muitas das vezes a gente fica focado só no nosso material e esquece o nosso espiritual. Eu nunca me afastei de Jesus, mas passei em determinado momento da minha vida que eu pensava mais no dinheiro, nos meus bens, do que na própria minha intimidade com Deus. Olha aí, E cara. eu quero falar aqui nesse dia que nós não podemos dar brecha para Satanás, porque eu passei por uma fase onde eu só pensava no meu dinheiro, eu só pensava no carro que eu podia ter, nos bens que eu poderia ter, mas a minha intimidade com Deus estava se perdendo. Olha aí. E interessante, pastor, que nessa parada musical que eu dei como baterista, Deus me realinhou, Deus me remoldou. Antes da pandemia, eu passo por alguns processos muito dolorosos, né? Eu perco meu avô, depois de alguns meses perco a minha avó, meus pais se separam, meu pai... Isso por conta da pandemia. Os seus avós faleceram por conta da pandemia. Tá. também relativo à idade também, né? Sim, 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 Juntando sim. fatores. Perco minha avó, perco meu avô, em poucos meses, né? Meus pais se separam, meu pai pastoreava uma igreja, a igreja foi vendida, meu pai entra em depressão, eu entro em depressão, e a música, ela entrou como se fosse um divisor de almas na minha vida, Olha, cara, que legal. onde eu pude perceber que, além de um reencontro, era um chamado. Glória a Deus. E você está pegando o que eu passei? Eu Perdi meu avô, perdi tô, minha avó, tô meus pais aqui, se né? Tô separaram. aqui imaginando, rapaz, que assim, parece que o pessoal tem alguns provérbios populares, né? E eles colocam, né? Que quando a coisa começa a dar errado, ela não vem sozinha, né? Parece que vai vindo uma atrás É, da outra, né? E aí não é e fácil, não, foi hein, uma Edu? série de fatores, né? E além das percas, meu pai entra em depressão, eu também entro em depressão, e para completar, eu ainda passo por um processo cirúrgico, né? Um processo onde eu operei uma hérnia inguinal, e a gente percebe que nós não somos nada, e o meu chão caiu, e eu pude observar que nós somos menores que uma formiguinha aqui na Terra. É Nós somos verdade. só É.
temos só ser grato a Deus por estarmos vivos. E interessante, pastor, que no momento que eu estava no processo celúrgico, me veio na cabeça o que levar. Eu não podia levar o dinheiro que eu tinha, os bens que eu tinha, Não, né? ia ficar tudo aí, né, Edu? E a única coisa que Deus tocou no meu coração para levar, sabe o que que foi? É. Foi minha Bíblia. Olha, rapaz, que interessante. E interessante que eu levei a Bíblia e quando a gente está num processo celúrgico, a gente escuta aquelas marcas meio que ecoadas como se fosse timbres sonoros muito fortes, né, ecoando no meu ouvido. E a todo instante eu escutava o barulhos de maca, tchutchuc, tchutchuc, pensando que seria a minha hora de ser chamado para cirurgia e nada de ser chamado. Mas interessante que eu levo a coisa mais preciosa que alguém pode ter, que é a Bíblia, né? Sim, sim. E interessante que nesse intervalo, aguardando eu ser chamado para cirurgia, eu também estava já muito abalado, porque eu estava saindo de um processo de depressão, né? E interessante que eu pego a Bíblia e cai em Salmo 119, versículo 2, que diz: Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o que buscam de todo o coração. E eu fiquei refletindo nessa mensagem que quando Jesus está no barco, ele nos fortalece, ele nos torna revestido da armadura dele. E passado mais algum tempo, naquele momento de aflição, eu pego a Bíblia mais uma vez e onde é que cai, pastor? Ah. Salmo 119, versículo 2. Como se fosse Deus O testificando no meu senhor estava coração. querendo falar alguma coisa, né, Edu? Bem-aventurados que guardam os teus testemunhos e os buscam de todo o coração. E pela última vez, na terceira vez, eu pego a Bíblia mais uma vez e Deus testifica no meu coração. Salmo 119, versículo 2. E naquele momento ali eu fiz um comprometimento com Deus que se Deus me livrasse, além do processo da depressão, dos sentimentos de angústia das percas e de alguma maneira ele me livrasse também daquele processo cirúrgico, eu iria de alguma maneira falar das maravilhas de Jesus aos quatro cantos. E eu fiz um comprometimento com o Senhor Jesus, mas sabe, meu amigo, que eu jamais pensei que eu pudesse ser um cantor. Mas eu entendo que a música ela entrou como se fosse um divisor de alma na minha vida e um chamado. Amém. Glória a Deus. E hoje eu consigo, na ótica espiritual, entender o que Deus tem feito na minha vida, porque naquele momento que eu fiz aquele comprometimento com Deus, eu jamais pensei que eu pudesse estar falando de Jesus, por eu também ser um obreiro, mas eu não imaginaria que pudesse ser da maneira que ele tem feito no meu ministério, porque é muito bacana a gente eu recebo centenas de mensagens no Instagram, mensagens com a minha assessoria, de pessoas que conheceram o Edu, não cantor, mas a história do Edu, e se identificaram com o que eu passei, e Glória a hoje Deus. Glória a e Deus. hoje eu poder assim, contribuir para que essas pessoas vençam também assim como eu venci, né? Amém. Amém. E a gente sabe que a nossa jornada não só ministerial, mas humana, são feitas de lutas, feitas de obstáculos, mas quando a gente tem um comprometimento de buscar Jesus, ele nos fortalece, né? Amém. E eu quero deixar para a mensagem dos ouvintes que estão nos ouvindo nesse dia abençoado, Josué 1,7, que falou e fala muito no meu coração. Tão somente seja forte e corajoso, né? Aleluia. Se a gente soubesse o poder que existe nessa palavra, né? Tão somente seja forte e corajoso. Josué 1,7. Deus nos encoraja. Davi, quando foi enfrentar aquele Golias, muitos pensam que Davi só enfrentou Golias, mas Davi ele já vinha sendo preparado para as guerras há muito tempo. Ele venceu urso, venceu leões, né? E a gente para refletir quantos ursos e quantos leões a gente vence a cada instante, a cada momento, e gigantes maiores vão se levantando na nossa vida. Mas quando a gente crê nessa promessa, tão somente seja forte e corajoso,
as coisas começam a fluir e a gente consegue ter um entendimento espiritual muito maior para poder levar esse chamado. Porque o senhor que pastoreia sabe que ser pastor, ser um cantor, é uma missão muito árdua, Sem dúvida. porém, quando existe um chamado, as coisas começam a fluir e Deus vai nos revelando, Deus vai nos dando entendimento, o porquê de até mesmo muitas renúncias, né? Porque muitos pensam que ser um cantor são tudo flores, mas na verdade a gente sabe que não é. É, Tem passado, como já falei anteriormente, uma das maiores dificuldades para mim tem sido conciliar o meu trabalho como coach associado à música, né? Tá. Porque eu jamais pensei que na verdade, eu gravei meu primeiro single mais como se fosse um sonho de levar o evangelho, mas eu nunca imaginou na minha cabeça que Deus tinha preparado isso para mim, Que né? pudesse, né, Mas chegar até onde tem chegado, né, Edu? Às vezes a gente não tem sim, ideia, né, sim, de onde o Senhor vai levar essa mensagem cantada, né? exatamente. E interessante que quando eu fui gravar a Chave da Vitória, né? A canção Chave da Vitória, muitos falam, eu entendo muito, pastor, que cantores existem milhares, né? Mas eu enxergo muito que primeiro eu tenho que ser impactado para impactar vidas. Amém. Senão Isso não faz mesmo. sentido, né? A Daí mensagem, surge. né, ela tem que falar com você, né? É como a Sim, gente que prega, né? Eu sempre digo que assim, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo, né? Então, se a mensagem não faz sentido para mim, como vai fazer sentido para quem está recebendo essa mensagem, né? interessante que quem tá escutando agora um pouquinho do Edu, um pouco do meu testemunho, consegue entender nas profundezas a letra da Chave da Vitória, que foi meu primeiro single, né? Que diz: Deus tem uma linda história com você. Não deixe a esperança e a tua fé morrerem. Aquilo que parece impossível, ele vê. Ele está cuidando de você. Como cuidou de cada enfermo que encontrou pelo caminho. Em tua batalha que você crê que você nunca está sozinho. Então, as feridas que o mundo te causou, Deus tomou a sua dor e sofreu em teu lugar. E as sementes que com amor você plantou, mas a seca lhe roubou, ele irá fazer brotar. Deus tem uma linda história na tua vida. Glória a Então, Deus. e a canção fala sobre chave da vitória, né? Muitas das vezes, a chave da vitória, as pessoas pensam que é só finança, mas são deslizes que a gente passa emocionalmente, espiritualmente, é, em determinadas áreas da nossa vida, na saúde, né? Na área conjugal. Então, Deus tem sempre uma palavra decretada de vitória na nossa vida. Basta nós tomarmos posse. Então, Amém. quando eu canto essa canção, é algo que eu tento expressar com meu todo o coração para que vidas possam ter o mesmo sentimento que eu tive quando Deus me restaurou nesse chamado musical, né? E interessante que todos os lugares que eu vou, igrejas, eventos, as pessoas me perguntam como que o teu ministério em tão pouco tempo tem conseguido atingir como tem atingido. Porque o meu alvo maior, talvez pelo que eu tenha passado, é alcançar vidas e almas e não se preocupar com números, né? Porque toda honra, toda glória vem dele. Amém. E Amém. é uma coisa que eu tenho. Eu também, sempre, os quatro cantos onde Deus tem me levado, pastor, eu falo muito do Evangelho. Porque hoje, se eu estou de pé, não é pelos meus números na música, mas sim pela minha intimidade com Deus, né? Que é o Amém, amém. principal. E Eu até penso assim, né, que ah, realmente o pessoal tem uma visão um pouco equivocada
até mesmo, Edu, vou usar um termo aqui, que no nosso meio gospel, evangélico, na igreja, às vezes o pessoal não toca muito, mas muitos às vezes estão em busca disso, é a palavra sucesso, né? As pessoas têm uma interpretação equivocada, né, primeiro, do que é sucesso, mas também às vezes ficam questionando, será que tem uma fórmula, né? O que será que o Edu fez, né, para ter assim essa alavancagem, né? Para ter essas milhares de visualizações, né? E aí às vezes vão te procurar, é tipo assim, como se fosse um coach, né? Me dá o caminho, né? Mas o caminho é o que você acabou de falar, né? O caminho é a intimidade com Jesus, né, Edu? Eu carrego dentro de mim, pastor, 3 pilares fundamentais. E eu quero compartilhar com Ó, vocês. são chaves, ó, tá vendo? O Edu já tá passando não uma chave da vitória, mas 3 chaves, né, Edu? Ó, são os 3 pilares: posicionamento, glória a Deus, intimidade com Deus e fidelidade a Ele. Repete aí, Edu, é importante. Repete aí, 3 pilares. Se posicionar, ó, posicionamento, intimidade com Deus e fidelidade a Ele. Aí. Muitos pensam que ser um cantor é tudo mil maravilhas, mas nós também somos seres humanos, nós enfrentamos lutas, barreiras, né? Sim. Mas é interessante que quando a gente começa a vivenciar os propósitos e desígnios de Deus, os chamados, os obstáculos vão se aumentando, as lutas vão se levantando, mas a gente tem a convicção que nós estamos fazendo algo para o reino. Amém. Na minha cabeça não passa fama, sucesso, porque eu entendo que a obra não é minha nem sua, a obra é dele, a obra do Senhor Jesus. Mas quando a gente tem esses 3 pilares, posicionamento, intimidade com Deus e fidelidade a Ele, porque a palavra diz que Deus sonda os nossos corações, sim, a palavra diz que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? E eu posso dizer que com todo o sentimento de simplicidade que Deus coloca no meu coração, que me sinto um ser humano realizado, me sinto uma pessoa feliz pelo que Deus tem proporcionado no meu ministério. Fico muito feliz em hoje ver as minhas canções se propagando por todo o país, tendo um reconhecimento que não é para mim, mas para fazer se propagar cada vez mais, sendo um instrumento da obra do Senhor Jesus. Amém, amém. E levando o principal, que é o mais importante, porque não faz sentido se não for dar a honra e glória a Ele. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitos amigos cantores renomados, famosos, e uma das coisas que eu tenho ficado muito feliz, pastor, é que meu ministério tem sido visto como um ministério que tem crescido, mas pela minha simplicidade. É verdade. Jesus era simples, por que eu não vou ser? Né? E interessante e também tem uma coisa, não sei se já te falaram isso também, tem esse lado da simplicidade, mas não confunda, você que está nos ouvindo, né, e até assistindo aqui no YouTube, não confunda a simplicidade com o desleixo ou com a falta de profissionalismo, não é isso. O Edu trabalha essa simplicidade porque faz parte realmente da natureza dele, a gente percebe isso. Mas tem uma coisa, Edu, que é muito, mas muito marcante na forma que você interpreta e na forma como você conduz aí o teu ministério, que tem a ver com a verdade, né? Você canta sentimento. Você canta aquilo que realmente o Senhor tem dado a você, aquilo que faz parte da tua história. E por que às vezes as pessoas têm feito esse tipo de comentário contigo, né? Que a canção fez sentido para ele, a tua história fez sentido. Porque as histórias, elas se conectam, né? Como você falou, Deus conecta propósitos, né? E conecta a história. Então, eu percebo que às vezes tem canções, e a gente toca muito aqui na ON, você sabe disso, são canções o tempo todo, né? A gente trabalha com a música diariamente. Tem muita canção que a gente percebe que é só interpretação.
não tem essa verdade, essa história, né, que aquele cantor carrega. Então isso é muito marcante. Mas antes de você dar sequência, Edu, eu queria te dizer uma coisa importante. Já foi o primeiro bloco. Porque aqui quando a conversa é boa, a hora voa. Então, olha, já foi o primeiro bloco. Para você que está com a gente aqui no YouTube, nós vamos continuar aqui com o Edu, continuar batendo o nosso papo, que está muito gostoso. O Edu agora vai falar um pouquinho mais, né, da questão dessa carreira, né, como esse obreiro do Senhor na área musical, ministrando, cantando, viajando, né, como tem sido as experiências. Também novidades, né, Edu, que com certeza estão vindo por aí. Então, você continua com a gente aqui no YouTube. Você que está com a gente na ON, ó, a gente vai pro break, mas é muito rápido, a gente vai e já volta. Você não sai daí não, continua com a gente ligadinho aqui na ON, porque o papo de sexta de hoje tá demais. Vamos deixar a rede social, Edu? Faz essa gentileza aí. Edu Silveira? Sim, Edu Silveira Adorador, né? Ó, que legal. No Facebook, o pessoal tem que observar uma coisa lá, né, Edu? Às vezes põe o Silveira, não tem o I. Isso. Edu Silveira Adorador, isso. não tem o I, né? O meu nome mesmo é Eduardo Silveira, com I. Tá. Mas o nome artístico é Edu Silveira. Justamente para trazer, né, esse diferencial aí na rede social. Então, quando você for seguir o Edu, @Edu Silveira Adorador. Tudo junto, tá bom? Isso, e aí você vai seguir o Edu aí no Instagram, Facebook. Facebook, Spotify, né? Todas as redes estão... Todas as plataformas digitais você vai encontrar o Edu, tá bom? Bacana? Então, ó, vamos pro break. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Bacana? E a gente continua aqui, Edu. Vamos falar um pouquinho agora, justamente, né, sobre essa questão, né, do ministério em si. Você já falou aqui que o ministério é árduo, né? Tem um texto que eu carrego comigo, Edu, porque nós iniciamos a ON Web Rádio, né? Há mais de 6 anos, mas na estrutura que nós temos hoje, de estúdio, apresentadores, né, programas ao vivo, nós iremos completar agora em setembro 5 anos. Teremos assim um mês de novidades, lançamentos aqui na ON. E aí também a pergunta é a mesma. O pessoal às vezes fala, nossa, mas como que vocês estão conseguindo, né? E tudo. Nós também temos os pilares que você disse aí, né? Nós nos posicionamos, nós buscamos ter intimidade com Deus e somos fiéis ao Senhor, e acrescentaria um quarto pilar que eu tenho certeza que é o seu também. A gente trabalha muito. Amém. Isso, trabalha. E uma coisa que eu preservo muito, amigo, em tudo que eu cante ter base bíblica, né? Sim, exatamente. Quero só compartilhar aqui bem rapidinho. Muitos me perguntam qual a base bíblica da canção Chave da Vitória. Ela é baseada em Mateus 7:8, que diz: pedi dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, tem que ter base bíblica, porque é a base bíblica que nos reveste, né, da armadura, né, do Senhor. É verdade. Né? Edu, eu tenho uma curiosidade aqui, rapaz. Assim, a composição, né, da canção Chave da Vitória, você teve participação, ela é sua, ou alguém teve essa inspiração e entregou para você? Como que é isso? Muitas pessoas me perguntam, né? Eu também sou um compositor, mas por incrível que pareça, tanto o Chave da Vitória quanto o Dom da Promessa não é uma composição minha, é a composição do meu amigo Diácono Alberto Araújo, que também é o meu produtor executivo, ele que cuida toda da minha parte de roteiros, né? E é uma composição dele. E interessante que eu tenho também o produtor Estevão Modolo, que é o meu amigo também, que produz as minhas canções. É interessante que quando... Posso falar um pouquinho já do segundo? Fica à vontade, fica à vontade. Então, você está aqui justamente para falar. É um papo de sexta, fica à vontade. Conta tudo aí. Interessante que quando eu fui
nos bastidores da gravação da Chave da Vitória, Diácono Alberto Araújo, ele compôs uma segunda canção para mim, que foi O Dono da Promessa. Olha aí que bênção, cara. Nos bastidores da gravação do single do Chave da Vitória, ele compôs O Dono da Promessa, e como se muitos discutam a canção, é só um começo de uma nova história. É uma sequência até, né? Interessante isso, né? Porque a mesma pessoa sendo usada por Deus para te entregar. Eu penso assim, que é como se fosse até uma palavra profética, né, Edu? Alguém entregando para nós uma palavra profética e você transformando em canção, né? E interessante que da Chave da Vitória para o Dono da Promessa tem tudo a ver com o meu ministério, porque nós temos que crer na promessa do Senhor Jesus e crer no começo de uma nova história, porque Amém. O que Deus tem feito na minha vida tem sido uma nova história, né? Glória a Deus. Deus tem, para aquele que persevera, para aquele que o busca, né? A canção diz que eu nunca vi um justo sem resposta, nem sua descendência, né? Sem a provisão. Basta nós descansarmos no Senhor Jesus. E muitos me perguntam, amigo, em 2 singles, né? A gente já conseguiu números que têm nos levado a muitos lugares, e eu entendo que esse é o chamado. Amém, amém. Eu tenho vivido assim uma vida com o coração e o sentimento de eis-me aqui, Senhor, Amém, pedindo, amém. pedindo direcionamento a Ele nas tomadas de decisões, nas escolhas, né? Porque a nossa vida são feitas de escolhas, e muitas das vezes, muitos finais de semana sem estar perto da minha família, da minha filha, da minha esposa, nem todos os lugares podemos levar, né? Mas com um sentimento de tanta alegria, de tanta felicidade em poder plantar sementes na vida de pessoas, né? Amém, Isso amém. é uma coisa, Edu, que não só um minutinho, porque nós já estamos de volta, né, com a programação da ON. Eu tô aqui, ó, batendo um papo com ele, o nosso querido Edu Silveira, o nosso parceiro aqui na ON Web Rádio, né? Lembrando para você que tá ligadinho aqui na ON, que na próxima terça-feira tem o sorteio desta linda caixa de som, presentom aí, ó, do nosso querido Edu Silveira, que tá batendo esse papo aqui com a gente hoje, tem realmente nos prestigiado aqui na ON. E se você perdeu alguma coisa, fica preocupado não, porque depois você pode ir no canal da ON Web Rádio lá no YouTube, que tem a primeira parte do nosso papo. Na verdade, quem tá com a gente aqui no YouTube tá com esse papo completo, né? Mas se você perdeu alguma coisa, depois você pode entrar no canal da ON e você vai conhecer um pouco mais da história do Edu, porque ele já compartilhou coisas muito interessantes aqui no nosso primeiro bloco. Vamos para cima, Edu, continua aí, querido. Desculpa, só para conectar a nossa audiência do rádio novamente aqui com a gente. E a canção Dono da Promessa tem sido uma canção que também tem falado muito no meu coração, né? E o mais interessante que realmente o que o senhor falou é muito foco, muita determinação, muito trabalho, né? E já estamos preparando com todo carinho o terceiro single. Olha aí! Já vou dar um spoiler aqui. Aqui na ON, tá vendo? Tudo acontece aqui na ON, viu? E é um spoiler que nem poderia dar, mas eu não, daí com possibilidade de vir com um feat muito abençoado aí. Oh, glória! Aleluia! Muito abençoado. Estamos orando para que isso aconteça, né? Sim, sim. E já estamos também em uma pré-produção de mais 2 canções, né? Então a ideia é tornar um EP, né? Olha aí que bacana, hein? Então nós estamos acreditando na promessa que Deus tem, não para a vida do Edu, mas para alcançar almas, né? Amém, Isso amém. Esse é o propósito sempre, né? Realmente desenvolver o ministério para levar a mensagem, né, do Evangelho. Eu queria, pastor, compartilhar uma coisa aqui com vocês,
que me define muito, sabe? É. É uma ilustração. Pensem comigo em uma baleia. Uma baleia no mar, acredito que deva ser muito temida, né? Mas não só pelo seu tamanho, pela sua robustez, mas as baleias são grandes e os peixinhos são o quê? São pequenos, né? É mais interessante que na ilustração relata vários peixinhos com medo da baleia, que era grande. Mas interessante, pastor, que nessa ilustração os peixinhos eles começaram a se juntar e começaram a observar que a aglomeração deles estavam se tornando, tendo forma, estavam começando a chegar num aglomerado tão grande quanto a baleia. Olha aí que Na ótica, interessante. na ótica humana, e principalmente na ótica espiritual, eu enxergo que muitas das vezes existem muitas baleias na nossa vida. As baleias representam as adversidades, representam as lutas, mas quando nós observamos que, ainda que sejamos peixinhos, mas temos a visão de ser grande, não grande, quero dizer, humanamente, mas sim espiritualmente. Interessante que na ilustração mostrou todas aquelas baleias, todos aqueles peixinhos se juntando e fizeram um aglomerado maior do que uma baleia. E o que eu enxergo é que muitas das vezes, no nosso chamado, no nosso ministério, somos vistos como pequenos peixinhos. Mas eu quero deixar para a meditação de vocês que estão nos ouvindo que ainda vale a pena ser peixinhos. Ainda Amém, vale a amém, pena. amém. A gente tira de lição como isso o próprio Davi quando estava enfrentando aquele gigante, né? Nós devemos somente olhar para o alvo. E se me permite, pastor, eu quero deixar uma outra reflexão. Fica à vontade, fica à vontade. Assim, como eu sou um coach, eu trabalho muito as emoções, né? E também com Sim, as minhas próprias emoções, e eu quero compartilhar com vocês aqui reflexões que mudaram e têm mudado o meu ministério. Numa competição, existiam duas figuras, um pinguim e um avestruz. E eu quero te dizer o que o senhor quer ser. O senhor quer ser um pinguim ou quer ser um avestruz nessa competição? Me diz aí, toma ao vivo? olha, O que que você quer eu ser? tô achando que tem uma charadinha aí nessa questão do pinguim e do avestruz, mas vou te dizer por que que eu vou optar pelo pinguim, tá bom? Tá. Porque eu tenho 1,5 m, irmão, então eu acho que eu tô mais pro lado do pinguim do que do É, avestruz, entendeu? tal, talvez eu também estaria com o pinguim pela minha estatura também. Mais interessante que, se você for olhar bem, em uma competição, humanamente, ou na lógica humana, o avestruz certamente ganharia a competição. Sim, o pinguim não teria a menor É, chance, né? isso. Porque o avestruz, além de ele ser um animal muito rápido, ele tem uma altivez, ele é um animal robusto, né? E, ao mesmo tempo, tem um animal muito vaidoso, um animal prepotente, digamos assim. E o Sim. pinguim, com toda aquela fragilidade dele, né? É interessante que numa competição de disputa tem aquele disparo sonoro do tiro, né? Ah, Olha que interessante, eu quero que vocês peguem o gancho espiritual que eu quero deixar aqui nesse dia. O avestruz, ele é um animal forte, rápido, robusto, mas ele é vulnerável aos sons. olha que interessante. Eu não sabia disso, não. Isso na Ele é natureza é assim. Tá. Isso, ele é vulnerável aos sons. Quando ele se sente ameaçado com algum tipo de som, a primeira reação dele é colocar a sua cabeça embaixo da terra ou de alguma Ah, por coisa. isso que a gente vê alguns até desenhos animados, né, que faziam isso, né, o avestruz enfiando a cabeça num buraco. Olha aí, eu não sabia Isso. disso não, Edu. É Interessante. interessante que o pinguim, ele poderia já olhar e já dizer que iria perder aquela competição. Mas olha que interessante, em nenhum momento ele deixou de ter o pensamento de competir
mediante a quem estava competindo com ele. Muitas das vezes nós passamos por situações que nós nos achamos tão pequenos e tão inferiores que nós já desistimos antes mesmo de tentarmos. Eu costumo dizer, meu amigo, que desistir não é uma opção, né? Olha aí que E interessante. aquele pinguim que eu tiro de proveito dessa ilustração, que ele não se preocupou com o seu adversário, ele se preocupou só com o alvo que ele tinha, que era de ir até a linha de chegada. Mas olha que interessante que quando há aquele disparo, o avestruz ele abaixa a sua cabeça e o pinguim, na narrativa, ele começa a ir andando na limitação dele, pequeno, né? Mas ele continua andando e quem vence, quem chega na linha de chegada? O pinguim. Moral da história é, ainda que muitos nos achem pequeno, Deus nos torna grande, né? Da maneira e do tempo E, dele, né? e até às vezes se vendo limitados, né? Exato. Porque a É, forma do pinguim jamais seria uma forma. Deus, né, o fez, né, não para sair correndo, mas para sair nadando, né? isso. Então, A gente a tira forma de. também é importante, né, Edu? A gente entender o propósito para o qual Deus nos criou, né? Eu costumo brincar sempre, né? Deus me fez com 1,5 m porque não é à toa. Se eu tivesse 2 metros, o meu temperamento é me arrumar tanto problema, rapaz. Então, melhor ficar com 1,5 m. Interessante, pastor, interessante que eu tenho ido assim em muitas igrejas, né? E eu procuro não só apenas cantar, mas trazer o evangelho, mas de uma forma reflexiva. Bacana, E bacana. talvez acredito que até mesmo por eu ser um coach, né? Que o coach, eu sou um coach em tecnologia, mas o coach ele é habilitado para lidar com emoções também, né? Sim, sim. Então, interessante que há pouco tempo eu fui numa igreja e eu falei sobre a tartaruga. É, a tartaruga é um animal meio que, entre aspas, menosprezado, né? Eu amo tartaruga, mas assim, a tartaruga é um animal muito lento, onde até os outros animais não ficam muito perto dela. Agora, interessante, por que que a tartaruga é um animal pesado? Me diz aí. Ah, não tenho ideia Por não, que hein? que ela é lenta? Por que que ela é lenta, a tartaruga? Olha, eu acredito, né, que assim o próprio formato, né, da tartaruga, né, o casco e ali Isso, exatamente. É, as patas são mais curtinhas, né? Então, isso. só que aquela carcaça é uma forma de proteção dela também, né? Isso, Ela se então. protege do Exatamente predador com isso. essa carcaça, né? O primeiro movimento da tartaruga quando ela se sente ameaçada é se agachar a sua cabeça e se proteger no casco. O que que a gente interpreta nessa ótica espiritual aí? O que parece fragilizar ela é a sua maior proteção. É Tem verdade, coisas, é tem verdade. coisas na vida que a gente não consegue entender, mas é Deus dando escape, Deus dando livramento lá na frente. Amém, amém. Ainda que as pessoas nos vejam como tartarugas, né? Mas o que é a sua maior fragilidade, ao mesmo tempo, é a sua maior proteção. É E interessante você quero falar isso encorajar aí, vocês, viu? Bacana, eu quero bacana. encorajar vocês que estão ouvindo aqui. Deus tem sempre algo lá na frente para nós, né? Nós passamos por um processo de remodulação. Nem todo vaso nasce vaso, né? Ele precisa ser moldado, ele precisa ser lapidado. E muitas das vezes nós passamos por situações que Deus tem nos lapidado. É E verdade. assim, pastor, é como está o meu ministério. O Edu, para ser esse ser humano, que eu busco ser, né? Que eu sei que não é fácil, mas para que eu seja esse ser humano que Deus tem me proporcionado ser, eu passei por muitos moldes, né? Passei por muitos processos que fui lapidado e ainda estou sendo lapidado. Talvez isso seja algo que Deus tem me fortalecido, né? Para Amém, que eu amém. leve o evangelho aí aos quatro cantos onde ele tem me proporcionado e muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Também sou muito grato ao Web Rádio por acreditar no meu ministério, por apoiar meu ministério.
visualizar em mim o que eu mais peço a Deus, ser um adorador temente ao Senhor Jesus. Amém, amém. Edu, tem assim, realmente algumas coisas que são interessantes na tua história e eu percebo assim, Deus te forjando para que agora, né, neste momento da tua vida, a vaidade não venha, não suba a cabeça, né? Você continue vivendo nessa tua simplicidade, mas cumprindo o chamado como um pregador da palavra, né? Porque eu entendo assim que o Senhor tem te levado para muitos lugares, não só para ministrar. Eu acho que a canção ou as canções, elas vão abrir portas, mas o Senhor vai dar a você ainda a oportunidade de continuar cantando para adorá-lo, mas também ministrando a palavra dele com toda essa propriedade, né? Com essa verdade que você carrega, porque você tem uma experiência profunda com o Senhor, né? Você já experimentou algumas coisas e eu sempre digo assim, né? Eu sou pastor, tenho meus filhos, né? Eu tenho um casal, uma filha e um filho, e a gente sabe que os filhos de pastores, eles sofrem uma pressão muito grande por conta do nosso ministério, né? Reflete muito na vida de vocês. Então, o papai ali, né, no ministério, pregando e tudo, e aí você focou de uma outra forma em um determinado momento da tua vida, isso é muito natural, porque o ministério é muito árduo. E às vezes o pessoal olha para os pastores, né, e não sabe assim o que a gente de fato enfrenta. E às vezes o filho olha e ele vê o pai lutando tanto, e às vezes até sendo injustiçado, sofrendo no ministério, e fala assim, poxa, eu acho que isso não é o meu chamado, isso não é para mim. E de repente Deus fala, não, eu tenho algo sim para você. Interessante, pastor, nisso que o senhor tem falado aí, foi uma coisa que minha mente entrou muito em conflito, né? Porque eu mesmo cheguei a questionar a Deus como é que pode uma pessoa tão tímida como eu cantar para multidões. E Deus esse ano, pastor, ele me colocou à prova disso, sabe? Em abril desse ano, eu fui convidado para estar no Prêmio Promessa Gospel e eu concorri na categoria Cantor Multitalento. Tá. E logo eu fiquei pensando como que eu, na minha pequenez, poderia estar concorrendo ali a um prêmio de Promessa Gospel 2024, Cantor Multitalento. E muitas das vezes Deus nos faz avançar para nos mostrar que é Ele que está conduzindo, amém, né? amém, amém. Ele quem está abrindo as portas, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês, ó, na minha pequenez, eu ganhei esse Glória a prêmio, Deus. Cantor Multitalento, Prêmio Promessa Gospel, né? Olha aí que bênção, Edu. Parabéns, parabéns. Deus te abençoe, viu, querido? E Deus, naquele momento, eu pude entender que o chamado não era meu, o chamado era dele. Amém, amém. E o mais interessante é que, em maio, mais uma prova, fui convidado para estar na Marcha para Jesus, em São Paulo, e mais uma vez vem aqueles burburinhos, Senhor, eu devo ir, e Deus testificou no meu coração, você não me pediu ganhar almas, então agora chegou a hora. E eu fui para a Marcha para Jesus em São Paulo, onde foi uma experiência assim incrível para minha vida, uma oportunidade que me levou a perceber o tamanho e a grandeza que Deus pode me usar através das canções. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando isso não é para me vangloriar por ganhar premiação, ter ido para a Marcha para Jesus, minhas músicas estarem tocando em todo o país. A questão não é essa. Aqui o que eu mais preservo é a possibilidade que Deus tem me proporcionado de ganhar o que eu mais pedi, que foram alcançar vidas. Amém, né? amém. Na verdade, né, você está
cumprindo, né? Cumprindo o teu propósito maior e dentro de um chamado, né, muito específico. Edu, a gente já está terminando. Aqui é assim, o pessoal pergunta, nossa, mas o que a gente vai falar em 1 hora, né? E eu sempre digo isso que eu já falei no primeiro bloco. Quando a conversa é boa, né, a hora, ó, ela voa. E eu estou aqui batendo esse papo gostoso com o nosso querido cantor Edu Silveira. E, Edu, nós temos aí 2 minutos para você deixar uma mensagem, né, para aqueles que estão conosco aqui na ON, né, os nossos radionautas e também quem está com a gente aqui no YouTube, tá bom? E depois você vai ouvir, né, as canções do Edu, né, Dono da Promessa, Chave da Vitória, que a gente tem tocado aqui na ON e o pessoal pede bastante. Edu, com você. Agora já é 1 minuto e meio. Eu quero te agradecer, pastor, por esse bate-papo muito edificante, pela oportunidade de estar com vocês da Web Rádio. Eu também acredito que vocês têm a mesma visão que a minha, e eu quero agradecer a vocês que estiveram no alcance da nossa voz nos ouvindo, e quero declarar e profetizar: aconteça o que acontecer, não dê brechas para Satanás, continue crendo nas promessas, nas maravilhas Amém. que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Amém. Porque Deus tem uma linda história para a nossa vida, pastor, mas muitas das vezes nós queremos colocar o ponto final, e quem coloca o ponto final e decreta é o Senhor Jesus. Amém. Muitas das vezes Jesus tem mandado colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, e nós, no nosso eu, queremos colocar o ponto final. Creia no poder da oração. Aleluia. É o poder da oração que nos garante a chave da vitória. Amém. E afinal, Ele é o dono da promessa em nossas vidas. Amém? Amém, Edu. Edu, olha, foi bom demais esse tempo Amém. aqui. Quero realmente te agradecer por conhecer um pouco mais, né, da tua história e ver como o Senhor tem realmente abençoado a tua vida, o teu ministério. Fica um abraço grande para você, para toda a família. Amém. E se você vier para a região de Ribeirão Preto e não vier tomar um café com a gente aqui na ON, vai ser um prazer. eu não toco mais nada do Edu aqui, hein? Se não vier, tem que vir. E esses dias eu estava falando com o meu assessor, né, que me ajuda muito, que é o Ronaldo. Quero mandar um abraço grande para o Caio, Isso, o homem nosso de querido Deus de Caio vocês César. aqui, né? Quero mandar um abraço bem caloroso para ele, que Deus abençoe vocês da rádio, né? Amém. E te agradecer, pastor, por essa oportunidade e por acreditar no meu ministério, né? Porque nós estamos juntos. A gente percebe que nós não somos nada, né? Nós somos como se fosse aquela história dos peixinhos. Somos peixinhos, mas que juntos podemos se tornar maior do que uma baleia. Amém. Essa é o que nos define, né? E é o que define a gente aqui na ON também, viu, Edu? A gente tem tido, né, graças ao Senhor, a oportunidade de nos conectarmos, né, com tantos irmãos, obreiros, com tantas pessoas. Eu costumo dizer artistas, porque nós lidamos com arte, né? Então não é o artista no sentido assim pejorativo, não. É no sentido de que Deus nos fez, né, de uma forma a promover a palavra através da arte. Você é também um desses, né? Então eu louvo a Deus porque a ON também é esse peixinho. Mas o Senhor tem nos conectado com tantas pessoas e a gente tem conseguido alcançar esse propósito, que também é de levar a mensagem, de anunciar a mensagem, né, do Evangelho de Jesus, porque nós temos o apoio, né, de pessoas como vocês que também acreditam na gente. Então aqui é uma crença mútua, né? Nós nos unimos e cremos que estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Edu, abraço. Amém, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe e esse vocês. foi o primeiro papo de sexta. Nós vamos ter outros, né? A hora que surgir novidade é aqui na ON. Web Rádio, tá todo mundo ligado. O Edu já tá. Deus abençoe. Cantor e locutor também. Aí que bacana, né? Abraço. Deus te abençoe, Deus abençoe, viu, querido? meu irmão. Valeu. Paz. Amém, amém. Tamo junto. ON Web Rádio, tá todo mundo ligado.
história com você. Não deixa a esperança e tua fé morrerem. Aquilo que parece impossível, Ele vê. Deus está cuidando, Ele está cuidando de você. Como cuidou de cada enfermo que encontrou pelo caminho. Em tua batalha, creia que você nunca esteve sozinho. Cada lágrima que você derramou na solidão, e Deus estende a mão e faz te levantar um campeão. E as feridas que o mundo te causa